E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Nessa temporada, nós estamos estudando a história de pessoas que literalmente foram provadas pelo fogo. Estamos sendo lembrados o tempo todo de que a história da igreja está sendo escrita e que a gente é parte dessa história. A gente hoje está escrevendo uma história que já sabemos qual vai ser o final e vai ser um final feliz. Então, bora pro vídeo! Semana passada, nós vimos como os valdenses ficaram firmes em meio à perseguição e contribuíram para que a Bíblia fosse preservada e espalhada. Eles foram morar nas montanhas, ali escondidos, faziam cópias da Bíblia e ofereciam a quem se mostrasse sincero. É lógico que isso custou caro para eles. Muitos foram perseguidos e vários deles foram mortos. Mas os valdenses não foram os únicos a descobrir que a Bíblia é uma luz que ilumina o caminho. Muita gente descobriu o que está no texto-chave da lição dessa semana. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em todas as épocas da história, Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente destruída. Em diferentes países da Europa, o Espírito de Deus levou as pessoas a buscar a verdade como um tesouro escondido. A lição dessa semana nos mostra o que levou homens como Wycliffe, John Huss e Jerônimo a sofrer e até dar a vida pela Bíblia. Além disso, a história deles nos ajuda também a entender o que a Bíblia pode fazer por você e por mim. O texto-chave nos diz que a palavra de Deus é como uma lâmpada. Para você entender melhor isso, tenta se imaginar agora numa floresta escura, onde você tem que andar à noite para chegar no seu destino, mas você não está vendo nada. Isso vai dar um trabalho! Agora, imagina que de repente você percebe uma luz acesa, uma lâmpada ou uma lanterna. Viver aqui nesse mundo é como andar numa floresta escura. A gente tem tudo para tropeçar, para cair e não chegar no destino final. Mas a boa notícia é que tem uma lanterna, tem uma lâmpada para guiar a gente. E essa lanterna é a Bíblia. Eu não sei se você já percebeu, mas hoje tem muita gente falando um monte de coisa sobre a Bíblia que não tá nela. Isso dá maior confusão. Cada um quer ter sua própria verdade e alguns dizem que não importa se é certo ou errado, o que importa é se você acredita ou não. Que viagem é essa, velho? No meio dessa bagunça, a Bíblia continua sendo uma lanterna, mostrando o caminho que a gente deve seguir e onde a gente deve chegar. A gente falou isso já na semana passada, mas vale a pena relembrar. O único jeito de ficar firme é fazer o que é certo e conhecendo a Bíblia. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Lá no século XIV, a Bíblia mudou a vida de um homem chamado Wycliffe. Ele era o tipo intelectual, estudioso, ele se destacava na universidade e, aliás, foi lá na época da universidade que ele teve a oportunidade de estudar a Bíblia e isso mudou totalmente a vida dele. Ele começou a perceber que tinha muita coisa que a igreja fazia, muita coisa que a igreja ensinava, que não tinha nada a ver com o que estava na Bíblia. Mais tarde, ele se tornou o capelão do rei da Inglaterra. Olha a importância dele. Ele era muito respeitado por todos. Ele era um pregador habilidoso e eloquente. E sua vida diária demonstrava as verdades que pregava. Seu conhecimento das Escrituras, a pureza de sua vida e sua coragem e integridade obtinham respeito por toda parte. O problema é que nessa época a igreja estava completamente corrompida. E quando ele começou a ensinar a Bíblia, ficava claro que não tinha como acreditar na igreja e na Bíblia ao mesmo tempo. Wycliffe condenou os erros da igreja e isso despertou uma perseguição contra ele. Mas você acha que isso o desanimou? Você acha que ele abandonou a fé por isso? Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não este homem. Pelo contrário, Wycliffe usou duas estratégias para espalhar a verdade, para espalhar ainda mais luz da verdade. Primeiro, ele organizou um grupo de pregadores e ele os treinou para pregar a verdade por toda parte. Eles pregavam nos mercados, nas ruas, nas grandes cidades e nas estradas do campo também. Agora, a voz de Wycliffe foi amplificada pela voz desses pregadores e muito mais gente descobriu que a Bíblia realmente ensinava. O miserável é um gênio! A segunda coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o inglês.
Ele colocou a Bíblia na mão do povo para que eles pudessem ler por conta própria. Assim, eles não dependeriam dele nem dos pregadores para saber a verdade, e eles não precisariam ser enganados pela igreja corrupta. Agora, só seria enganado quem quisesse. Cai quem quer. Todo mundo queria ter uma Bíblia, mas naquela época era muito custoso, muito caro fazer uma Bíblia. Comprar uma Bíblia não era fácil como hoje, então as pessoas economizavam por meses. Algumas famílias se uniam para comprar juntas um exemplar da Bíblia para poder ler e conhecer a verdade, para conhecer os ensinamentos da Bíblia. Agora, ninguém mais precisaria ser enganado. Glória a Deus, glória a Deus. Wycliffe continuou sendo perseguido, ficou doente, foi ameaçado, mas ficou firme. E a Bíblia de Wycliffe logo conseguiu entrar no lar das pessoas. É lógico que isso deixou os líderes da igreja corrupta ainda mais irritados, e eles planejaram como acabar com ele e com a sua Bíblia. Leis foram criadas proibindo que as pessoas tivessem a Bíblia em inglês, e ele foi levado ao tribunal várias vezes para ser julgado pelos seus crimes. Mas lá no tribunal, cheio de coragem, Wycliffe disse: "Com quem vocês pensam que estão lidando? Com o velhinho que está para morrer? Não, vocês estão lutando contra a verdade. E a verdade é mais forte que qualquer pessoa e ela vai derrotar todos vocês." Aqui tem coragem. Ele falou isso, saiu do tribunal, foi embora e ninguém tentou impedi-lo. Deus cuidou de Wycliffe e os seus inimigos não puderam matá-lo. Tentaram muitas vezes, mas ele morreu de derrame quando estava se preparando para ministrar a Santa Ceia na sua igreja. Pela influência de Wycliffe, outros homens como John Hus e Jerônimo foram impactados pela reforma e, tendo histórias completamente diferentes da história dele, perceberam o mesmo que ele, os erros da igreja, e buscaram na Bíblia a resposta sobre o que é a verdade. Diferente de Wycliffe, Hus e Jerônimo foram mortos pela igreja. Hus foi condenado a morrer queimado na estaca, e ali ele morreu cantando. Jerônimo também foi queimado vivo, declarado herege. Na real, morrer para defender a verdade não é para qualquer um não. Eles foram verdadeiros heróis e você e eu temos a Bíblia em nossas mãos pela dedicação deles. Obrigado. Foi a Bíblia quem o fez assim. O estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e ambição, de uma forma que nenhum outro estudo é capaz de fazer. Dá firmeza de propósito, coragem e força. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras pode dar ao mundo pessoas de intelecto mais forte e princípios mais nobres do que o resultado da melhor instrução disponível em meio às filosofias humanas. Sabe, ainda hoje existem países que perseguem os cristãos e os matam. Mas além disso, ainda hoje, existem muitas pessoas que topam viver e morrer pela verdade. Toda vez que eu olho para a história dessas pessoas que literalmente foram provadas pelo fogo e ficaram firmes, eu entendo que eu tenho que permanecer firme, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que ser fiel a Deus tanto quanto eles foram no passado. Eles se queimaram para iluminar o mundo e essa luz chegou até mim, até você. Eu também quero ser um portador da luz que ilumina o caminho. E você? E aí, encontrou mais pontos importantes da lição dessa semana que eu não mencionei aqui? Estudou, mas não entendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Ah, aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que tem que ouvir essa mensagem, que tem que ser fortalecido na fé em Jesus através da Bíblia. Deus te abençoe, grande abraço e fui!